Olá, boa noite. O UX TV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta quinta-feira. No pequeno município de Santa Teresa, Ricardo esculpe a memória da região da Serra. Você tem preconceito linguístico? E se eu começasse essa reportagem dizendo, nós pega o peixe, você acharia que tem alguma coisa errada na construção desta frase? Se nós formos falar em acabar com o preconceito linguístico, teria que haver toda uma reforma ortográfica novamente, porque existe o certo e o errado. Veja agora no UX TV Notícias. No ano passado, alguns alunos do CETEC, o Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul, participaram de um intercâmbio cultural em Buenos Aires. Nesta semana, são estudantes da Argentina que estão aqui para vivenciar um pouco do cotidiano dos brasileiros. Tu pode multiplicar todos estes números por esses, né? Então 2,5 vezes 2 vezes 1 vai dar 5. Fica 5π. Mariana está frequentando as aulas de uma turma do segundo ano. O conteúdo da matemática ensinado aqui no Brasil é o mesmo que lá na Argentina, mas ela explica que o sistema educacional é um pouco diferente. Na Argentina nós temos 7 anos de fundamental e 5 do ensino médio, então eu estou no quarto. A gente tem a mesma matemática em todos os lugares. E a grande maioria dos alunos que vêm, eles já têm uma boa noção dessa parte de matemática. Então, eu acredito que dentro da matemática seja mais fácil a gente trabalhar com alunos que têm outras culturas. A intercambista está hospedada na casa de Thaís. Convivência que, segundo a brasileira, está ajudando a quebrar tabus. Tá sendo muito legal, porque a gente tinha muito tabu dos argentinos, que eles não eram simpáticos. E a nossa Mariana é muito legal, a gente tá se dando muito bem. A gente gosta das mesmas bandas. Só que ela usa o Facebook, eu uso o Orkut, mas ela tá me ensinando. Ela só acha estranho que a gente come pizza doce, porque eles não têm lá. Tem sido bem positivo, os alunos estão gostando, eles acabam pegando o contato entre eles, continuam conversando, tem sido bem interessante para eles e também para a nossa escola. Essa parte para entender até direito como funciona uma instituição fora aqui do nosso padrão. A professora que acompanha os alunos que estudam a língua portuguesa lá na Argentina diz que é importante que eles a utilizem em um contexto real, em atividades do dia a dia, como por exemplo ir ao supermercado ou simplesmente pegar um ônibus. Ela explica que o Instituto quer mostrar aos alunos que existem mais semelhanças entre argentinos e brasileiros do que desavenças. E uma lição Mariana não vai esquecer tão cedo. Né? No final da frase, né? Você fala muito isso. É verdade. Para ampliar essa conversa sobre intercâmbio acadêmico, eu recebo agora aqui no estúdio a Ruthier Bonan Gomes, que é responsável pelo Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional da UX, e também a Natália de Costa, que é estudante e recentemente participou de um intercâmbio na Espanha. Eu vou começar conversando com a Ruthier. Boa noite. Boa noite. Como é que funciona o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional aqui da universidade? Então, o Programa de Mobilidade Acadêmica, ele permite que o aluno curse 1 ou 2 semestres em alguma instituição que a UX tenha convênio no exterior e volte reaproveitando todas as disciplinas cursadas. Que são várias instituições. Nós temos mais de 200 instituições conveniadas em mais de 27 países. E os alunos ficam em média quanto tempo fora do país? Eles podem ficar de 6 meses a 1 ano, né? Que é o programa, o foco dele é acadêmico, né? Então eles cursam um semestre fora como se fossem cursar um semestre aqui. E a procura é grande, Ruthier? É grande, a gente envia em média de 70 a 80 alunos por semestre e recebe... Hoje nós estamos com 47 alunos estrangeiros na UX também. Isso em vários países, né? Sim, em diversos países. E quais são os países que os acadêmicos mais procuram, mais têm vontade de fazer o intercâmbio? Bom, em primeiro lugar, Portugal, né, em função da língua. Espanha e Itália são os 3 destinos mais procurados pelos alunos. Tem uma identificação cultural aí, né? Com certeza. Uhum. E como é que os alunos fazem, Ruthier, para participar de um intercâmbio? Existe uma seleção? Tem a ver com o desempenho acadêmico dos cursos? Como é que funciona? A UX, através dos convênios, né, ela delimita o número de vagas por universidades. Né? Então, caso haja mais inscritos do que vagas por universidade, a gente faz uma seleção por média acadêmica. Senão, a gente não precisa fazer essa seleção. Né? É necessário também que o aluno tenha nível intermediário do idioma do país de destino,
Claro, né? tem que dominar um pouco tem que dominar a língua estrangeira. Né? Afinal, o aluno vai estar tendo aulas, né, na língua. E como é que eles fazem para se inscrever? Enfim, onde é que funciona o setor? A gente tem um escritório na Galeria Universitária, sala 29. A gente está das 8 às 11h30 e da 1h30 às 10 horas da noite, disponíveis para os alunos para dar todas as informações de intercâmbio acadêmico e outros tipos de intercâmbio também. Tu és acadêmica aqui da UX? Também sou acadêmica. E tu já fez algum intercâmbio ou não? Ainda não fiz intercâmbio, mas tá nos meus planos, com certeza. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora com a Natália. Boa noite, Natália. Boa noite. Tu voltou recentemente da Espanha. Qual é a cidade que tu ficou? Eu fiquei em Sevilha. E como é que foi essa experiência? Foi ótima, foi maravilhosa. Lá 6 meses você ficou? Isso, eu fiquei um semestre. Lá na Espanha, lá na Europa, acontece que os alunos de lá mesmo, eles fazem um programa chamado Erasmus, que é a mesma coisa que a gente faz aqui. Eles saem do país deles e eles vão estudar em outro país. Então, exatamente a mesma coisa que eu fiz. Eu vim do Brasil, fui para a Espanha. Lá eu tinha muitos amigos franceses, italianos. Que bacana, uma super experiência. Conheceu ótimo. gente de todos os lugares. Exatamente, de dentro da Europa, de muitos lugares, Polônia, enfim. E era muito intenso o estudo? Como é que era a tua carga horária? Assim, o crédito cada crédito que a gente tem lá na Espanha é quase o dobro de horas-aulas do crédito que a gente tem aqui na UX. Então, a carga horária era bem mais intensa. Qual é o teu curso? Meu curso é Direito. Direito. E de tudo que tu aprendeu lá durante esse período, Natália, de toda essa experiência, enfim, o que mais te impressionou ou te surpreendeu por lá, que tu não imaginava que fosse encontrar? Eu não imaginava que o Brasil fosse tão importante quanto ele é. Ah, é? Honestamente, porque em diversas aulas eu cursei 4 cadeiras lá. E em 3 dessas, o professor, praticamente toda a aula, ele falava, porque o Brasil, o Lula, falava alguma coisa da economia brasileira, da importância. Um reflexo de que o Brasil está muito mais conhecido lá fora do que alguns anos atrás. Exatamente, exatamente. O pessoal dá muito valor para o Brasil e respeita e falam direto do Lula, sempre falavam do Lula. Olha que interessante. E a convivência com as pessoas de lá, com o povo da Espanha, foi harmoniosa? Como é que foi isso para ti? Foi sim. O povo espanhol é bem legal, gostam de te ajudar. Se tu precisa de informação na rua, tu pergunta para qualquer um, eles param o que eles estão fazendo. Já aconteceu, eu precisava achar um endereço, fui num restaurante, perguntei. O garçom saiu do restaurante, foi comigo, atravessou a rua, me apontou, é para lá, à direita, à esquerda. É uma boa lição isso para nós, eles né? são muito... A atenção, né? A questão de dar atenção para as pessoas que são de fora. Exatamente, eles são muito atenciosos. Muito. Tu faria outro intercâmbio? Claro, com certeza. Tá nos meus planos. Ah, é? Sim. E daí tu irias para onde? Eu gostaria de ir para Londres ou para os Estados Unidos para fazer uma pós. Londres e Estados Unidos, Routier, também são destinos bastante procurados, em virtude até da língua inglesa, que é bastante comum que a gente aprenda a língua inglesa? São destinos bem procurados, porém nós não temos convênio com nenhuma universidade no Reino Unido. Tá. Só que o único porém dos Estados Unidos é que ele já exige fluência na língua. Então, os alunos que pretendem realizar um intercâmbio de graduação nos Estados Unidos ou Canadá, precisam realizar o exame do TOEFL, que é um exame de proficiência de língua inglesa, que tem um nível bem avançado de inglês. Então, tem que saber bem, dominar bem a língua. Então tá bem, gurias, muito obrigada pela participação de vocês aqui no UX TV Notícias. Bom, depois do intervalo, nós vamos continuar falando sobre educação, mas sobre um livro adotado pelo MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, que está causando uma certa polêmica por incluir a linguagem popular no ensino do português. Nós já voltamos. Um livro didático de português adotado pelo Ministério da Educação e Cultura para atender escolas públicas do país está causando polêmica. A obra da coleção Viver e Aprender dispensa a conjugação dos verbos. Mas talvez o que pareça nos empurrar para o que é certo ou errado sobre o ensino da nossa língua pode, na verdade, chamar a nossa atenção e também a dos educadores para a reflexão sobre a fala popular. Olha só. E se eu começasse essa reportagem dizendo, nós pega o peixe, você acharia que tem alguma coisa errada na construção desta frase? Se escreve, nós pegamos o peixe.
Você escreve ela para mim no quadro? Eu pego o peixe, ele pega, tu pega, a gente pega e nós pega, e eles pegam. Então, há uma construção na própria língua portuguesa, principalmente na oralidade, em que o nós fugiria, porque tu pega, ele pega, a gente pega, eles pega, nós pega. Há uma possibilidade de explicação. Isso não goza de prestígio, mas também ouvimos. A gente pegamos ontem o material. É uma hipercorreção, porque a gente, primeiro que nem consta com o pronome, na nossa relação gramatical de pronomes do caso reto. Não consta, mas nós usamos. Pois é, se nós formos falar em acabar com o preconceito linguístico, teria que haver toda uma reforma ortográfica novamente, porque existe o certo e errado, existe a norma culta e a outro tipo de norma. Então, falar em acabar com isso é muito relativo, fica tudo muito subjetivo. E nós não temos como. Qual seria o papel da escola, então? Qual seria a influência da escola? O que nós teríamos como obrigação? É papel da escola mostrar o correto, o certo, o culto. A minha visão é essa, mas a gente tem que respeitar a individualidade deles, a vivência deles, o lugar onde eles moram, de onde eles vêm, porque aquilo que é certo para eles, às vezes, não é certo para nós. E o que é certo para nós não é certo para eles. Então, essa questão do certo e o errado é muito relativo, né? Eu concordo quando coloco ali no livro o adequado e o inadequado. Essa proposta, me parece, ela conduz à possibilidade de refletir sobre o que efetivamente ocorre, o que pode ocorrer e o que em determinadas situações é esperado. No entanto, a maioria das entrevistas que a gente acaba ouvindo dizem respeito ao certo e ao errado quando a proposta delas é oposta, é adequado e inadequado. Mas que é polêmico, é. O sol deve aparecer entre nuvens e a temperatura pode se elevar. Pelo menos essa é a tendência do tempo para esta sexta-feira. Vocês já repararam como o tempo é parecido com o amor? Quando a gente menos espera, ele nos prega uma peça. Isso porque a tendência para esta quinta-feira era de tempo aberto, com pouca nebulosidade e temperaturas mais baixas. Aconteceu justamente ao contrário. Mas se o tempo não nos pregar mais nenhuma peça, a tendência para amanhã é sim de tempo aberto e firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Aqui na Serra o sol vai predominar, mas tem uma chance aí de aumento de nebulosidade mais para o fim do dia. Com relação às temperaturas, a mínima aqui em Caxias deve ser de 10 graus e a máxima em Porto Alegre deve chegar aos 23. Depois do intervalo, você vai conhecer um ateliê no pequeno município de Santa Teresa que esculpe a memória da Serra Gaúcha. Aliar a arte à memória. Este é o trabalho e o ideal de vida de um artesão aqui da Serra Gaúcha. No município de Santa Teresa, ele fabrica pequenos souvenirs que remetem à imigração italiana. Ricardo e os irmãos cresceram neste ambiente. A casa da família fica no município de Santa Teresa, localizado a 30 quilômetros de Bento Gonçalves. Aqui neste espaço, o pai da família tinha uma ferraria, uma fábrica de carroças e uma serraria. A madeira, por isso, sempre fez parte do cotidiano. Quando criança, Ricardo fazia os próprios brinquedos, de madeira, é claro. E na juventude, o que era uma paixão virou negócio. Desde os 18 anos de idade, Ricardo é artesão profissional. Nasci e me criei nesse ambiente, então meu pai trabalhava muito com a madeira, meus irmãos mais velhos trabalhavam com a madeira, e como eu nasci e me criei assim, foi o maior motivo de eu poder ter hoje um material direcionado nessa área da madeira como matéria-prima. Os produtos de Ricardo são diferenciados. Ele faz releituras de obras que lembram a imigração italiana. Esta aqui que ele está montando, por exemplo, representa a moenda, um objeto movido a tração animal que era muito utilizado para triturar a cana-de-açúcar. Na minha infância, eu vivia esse cenário. Então eu criei o malho del nono, que se chama, né, que na época era uma ferramenta de trabalho. A moenda de uva, que tanto nós quanto os vizinhos também utilizavam isso para pequenas quantidades de vinho, também foi a minha inspiração de criar essa peça. E o forno do pão, que é a quarta peça,
Também hoje existe muito no interior da serra, para pães, biscoitos e afins, isso a gente tinha aqui em casa. A madeira de reflorestamento é esculpida e lixada pelo próprio artesão. Aqui nesta sala, funcionárias do ateliê fazem o acabamento, um trabalho minucioso que requer atenção e cuidados especiais. O trabalho com a imigração é o carro-chefe, mas por aqui a versatilidade também está presente. A pedido de clientes, Ricardo fabrica troféus e miniaturas como estas. E a paixão por Santa Teresa não fica de fora. Esta é uma réplica do campanário da igreja do município. Tive toda essa criação, essa inspiração em cima desse material aí, que tinha absoluta certeza que iria resgatar parte da história da imigração italiana através do artesanato. O artesão Ricardo trabalha com o que gosta e deixa um recado para aqueles que querem fazer o mesmo. É preciso acreditar, é preciso tornar o teu trabalho digno, você precisa viver disso, né? Não pode usar isso como hobby. Você tem que criar um produto selecionado, diferenciado. Eu hoje vivo absolutamente do artesanato, então ele é sustentável. O governador do estado, Tarso Genro, anunciou hoje a localidade de Vila Oliva, em Caxias do Sul, como o local do novo aeroporto da Serra Gaúcha. O presidente da SIC, Milton Corlatti, disse que a confirmação é uma vitória da entidade que vem lutando há muitos anos para que o aeroporto saia do papel. Nos estudos oficiais, o sítio aeroportuário do distrito de Vila Oliva reúne as melhores condições para abrigar um empreendimento com capacidade para transportar cargas e passageiros. Hoje ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.